Foi um ano difícil, quer dizer, na realidade, os últimos 2 anos está sendo muito difícil para toda a gestão pública brasileira, mas mesmo assim a Fundesport, me parece, pelo menos quem acompanha, e eu acompanho muito de perto, teve uma boa gestão e os resultados parece que foram satisfatórios. O senhor vê por aí ou o senhor tem alguma coisa que possa melhorar ainda mais para o esporte sul-mato-grossense? Eu acho que é um processo contínuo de melhoria, sem dúvida nenhuma que a Fundesport se destaca no ambiente em que nós estamos vivenciando no Estado, no país, mas o governo do Estado também acredita fortemente que o esporte é um dos caminhos para superar todo esse ambiente. Educação e esporte são atividades de base e o Marcelo conseguiu equilibrar muito bem todas as modalidades, todas as situações do amador, do profissional, cria uma situação no estado de destaque, apesar de ser um estado pequeno, um estado com pouco recurso, consegue dar um destaque para o esporte em todas as modalidades, resgata de uma maneira diferente os jogos da juventude, lança o da terceira idade, dos idosos, a modalidade paralímpica também, enfim, o Estado acredita no esporte como uma ferramenta fundamental de desenvolvimento da sociedade. E hoje aqui nós somos coroados, né, com o MS Esporte, a conclusão de um ano, como foi falado, difícil, mas sem dúvida nenhuma de superação. E a nossa expectativa é que a gente continue investindo bastante no esporte como um todo, porque a gente acredita no esporte como desenvolvimento. E a gente só tem que parabenizar a Fundesport, porque com o orçamento contido, difícil de fazer, fez um grande trabalho, toda a equipe, né, negociando, discutindo com as federações, com as instituições, com as entidades, com participação efetiva de todos os envolvidos. Não é ação de uma pessoa, não é ação só de um grupo específico, é ação da família Esporte Sul-Mato-Grossense. E isso é fundamental para nós. Parabéns a toda a família do esporte no estado do Mato Grosso do Sul. 2 pontos importantes e fundamentais para o crescimento do esporte aqui no Mato Grosso do Sul: Guananizão e Morenão. O que se pode pensar, o que se pode sonhar com esses 2 pontos? E o Carlos Alberto Assis falou já também aqui no Esporte Mestre sobre que precisamos ter algum time em qualquer uma das ligas, né? E também no futebol, Série B, Série C, dá para sonhar com isso. Essas 2 praças pode ser prioridade para o ano que vem, secretário? Tem que ser, né? Apesar de toda a dificuldade e das restrições, o Estado não é proprietário desses equipamentos, como se fala, desses estádios, mas nós temos feito investimento em infraestrutura e com pouco orçamento o equilíbrio é que manda. Você tem que investir nas pessoas, tem que investir nos equipamentos, tem que investir nas diferentes modalidades, e eu acho que esse equilíbrio é que dá essa característica de desenvolvimento. O Guaranizão e o Morenão, sem dúvida nenhuma, são estruturas extremamente importantes, e nós, com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, junto com a Prefeitura Municipal, temos obrigação de construir saídas para que a gente tenha êxito nesse processo. E assim vamos fazer. Vamos trabalhar fortemente esse final de ano e início de ano para que a gente consiga avançar e entregar para a sociedade essas estruturas funcionais. Secretário, ano que vem é um ano de eleição, ano que o Ministério Público fica muito em cima de toda a gestão. Como é que fazer para já ter uma verba, então os projetos entrar um pouquinho mais rápido? Acho que deve ter conversado com os secretários para que realmente libere antes de julho, para que não haja nenhum problema na eleição? A ideia é essa, né? O planejamento já existe, né? Lógico que tem as questões burocráticas, contratuais, porque a gente tem que ter responsabilidade quando envolve mais de uma instituição ou de um ente. Agora, está tudo muito bem definido, a gente precisa construir essa saída. O ano político ele faz parte do dia a dia do governo, das estruturas de governo, nós temos que lidar com isso, ter cautela, mas nós temos um planejamento muito bem montado. O Estado ele se pautou desde o início por isso, então não é um ano político que para as atividades, pelo contrário, o governador Reinaldo sempre determinou que a gente tivesse esse planejamento de governo e de Estado do Mato Grosso do Sul, e isso faz parte desse planejamento. Então nós temos essa necessidade de até julho concluir essas entregas e conduzir o processo político de maneira normal. Particularmente, o que o senhor gostaria de ver o esporte em crescimento aí? Eu sou apaixonado por esporte, né? Gosto de esportes aquáticos, adoro os jogos coletivos, gosto de futebol, vôlei, basquete, e eu acho que a gente, de certa forma, contempla todas essas áreas, são muitas as modalidades, né? Eu gosto muito de praticar e assistir. Ando meio parado, confesso, mas sem dúvida nenhuma acompanho de perto as modalidades esportivas do Estado.